Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. No vídeo de hoje nós vamos dar prosseguimento ao estudo dos recursos, mais precisamente os recursos para os tribunais superiores. Nós vamos falar sobre um dos requisitos específicos de admissibilidade do recurso extraordinário e do recurso especial, que é o pré-questionamento. Bom, nós estamos aqui tratando do módulo de processo nos tribunais, estamos vendo os recursos. E nos recursos nós chegamos até os recursos perante os tribunais superiores, STF e STJ. Nos últimos vídeos, nós analisamos a função extraordinária desses tribunais e o que a diferencia da função ordinária dos tribunais ordinários. E aí nós vimos que tem algumas distinções, finalidade própria da atuação dos tribunais superiores, o efeito devolutivo é limitado quanto às questões de direito, nós já falamos sobre isso, e estamos vendo justamente os requisitos específicos que esses recursos extraordinários lato sensu eles possuem. Falamos nos vídeos anteriores sobre o esgotamento das instâncias ordinárias e sobre a necessidade de interposição simultânea. Falta-nos tratar, dentre os requisitos específicos, justamente do pré-questionamento e da repercussão geral. Nós vamos tratar no próximo vídeo a respeito da repercussão geral e vamos tratar especificamente hoje aqui sobre o pré-questionamento. Então vamos lá, seguindo, nós vamos falar do pré-questionamento e a referência normativa encontra-se nos incisos 3º dos artigos 102 e 105 da Constituição Federal. Vejam, o artigo 102 da Constituição Federal, ele prevê a respeito da competência do STF. E no inciso 3º, tem lá a competência do STF para julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida, e aí ele traz a hipótese. Essa expressão aqui, única ou última instância, nós vimos que refere-se ao requisito do esgotamento de instância. Ao passo que essa expressão aqui que eu vou destacar, causas decididas, se refere ao que nós estamos tratando hoje, que é o pré-questionamento. Então, para que o STF atue, a causa tem que ter sido decidida. Uma dessas hipóteses que justificam o cabimento do recurso extraordinário já tem que ter sido decidida pelos tribunais ordinários. No mesmo sentido, o artigo 105 da Constituição Federal, que trata a respeito da competência do STJ, e no inciso 3º, de igual maneira, prevê a competência do STJ para julgar em recurso especial, olha aqui de novo, olha, as causas decididas em única ou última instância pelos TRFs ou pelos Tribunais de Justiça dos Estados do Distrito Federal, quando a decisão recorrida, e vai trazer as hipóteses. Então, é essa expressão, causas decididas, que justifica esse requisito específico dos recursos extraordinários lato sensu, que é a do pré-questionamento. Ou seja, a questão posta a julgamento nos recursos extraordinários lato sensu, ela deve ter sido suscitada, discutida e decidida nas instâncias ordinárias. Essa é a definição, a conceituação clássica de pré-questionamento. A questão que se pretende levar ao conhecimento do STF ou do STJ deve ter sido suscitada, discutida em contraditório e decidida pelos tribunais ordinários. Nós veremos que tem algumas modalidades de pré-questionamento. Essa decisão pode ser uma decisão expressa, uma decisão implícita, ou nós veremos o tal do pré-questionamento ficto, mas aí nós veremos isso adiante. Então, esta exigência de que a questão tenha sido suscitada, discutida e decidida nos tribunais ordinários equivale a dizer que você não pode inovar a argumentação jurídica nos tribunais superiores. Você não pode guardar um argumento na manga, não utilizar em momento nenhum no processo e pretender inovar juridicamente nos tribunais superiores. Isso é vedado justamente por esse requisito do pré-questionamento.
Agora, quanto ao pré-questionamento, a jurisprudência, ainda na vigência do Código de Processo Civil de 73, ela era variante, cambiante, confusa, especialmente a dos tribunais superiores. Isso porque o STJ ele não aceitava o que se chama de pré-questionamento ficto, ou seja, ele exigia que o tribunal ordinário tivesse expressamente ou implicitamente, como veremos das modalidades do pré-questionamento, mas que o tribunal local, o tribunal tivesse enfrentado a questão que se pretende levar para o STJ. Há, inclusive, um enunciado de súmula do STJ nesse sentido, que atualmente perdeu a sua utilidade, mas previa ali o enunciado de número 211 do STJ. Ser inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal ACOR. Quer dizer, ainda que a parte tivesse feito tudo o que lhe cabe, tudo o que lhe compete fazer, que é a interposição dos embargos de declaração, nós vimos que os embargos de declaração têm, dentre uma das suas finalidades, sanar a omissão do julgado. E aí a parte, o que ela pode fazer é interpor os embargos para tentar sanar a omissão do julgado. Se o tribunal ao qual foi interposto os embargos de declaração, ele não sanasse a omissão, para o STJ não seria cabível recurso especial. Nós vamos ver qual é a solução do STJ. Vou até falar aqui logo. Para o STJ, o que deveria ser feito era o seguinte: a parte pretende levar alguma questão jurídica para o STJ, mas o tribunal local não enfrentou. Então não está pré-questionada. Isso não estava pré-questionada. Isso no Código de 73, ok? A parte tinha que interpor os embargos de declaração competente para visar sanar a omissão. Se a resposta do tribunal local fosse sanativa da omissão, tivesse enfrentado, aí você tinha as portas abertas para o STJ. Se o tribunal local falasse que não tinha omissão nenhuma, porque o tribunal não é obrigado a enfrentar os argumentos que a parte pretende e blá blá blá, para o STJ não poderia ser interposto recurso especial para enfrentar aquela questão que não foi analisada, pré-questionada pelo tribunal. O que a parte tinha que fazer? A parte tinha que interpor recurso especial para o STJ, alegando negativa de vigência do dispositivo do CPC que prevê a omissão, a sanativa da omissão por embargos de declaração. Aí o recurso especial subiria para o STJ e o STJ ia julgar, das duas uma. Ou o STJ ia falar que não tinha omissão nenhuma realmente, e aí game over, acabou. Ou o STJ ia falar: ô tribunal, vocês estão errados aí, a parte tem razão. Vocês não enfrentaram o argumento que ela pretende utilizar, ela interpôs embargo de declaração, vocês falaram que não tem omissão, mas tem. Então é o seguinte, eu, STJ, estou mandando que você aí, tribunal local, enfrente a questão que a parte está reputando, e aí depois desse enfrentamento, a parte vai decidir. Ou o tribunal local, acolhendo o que o STJ determinou, enfrentou a questão e deu ganho de causa para a parte, e aí para ela tá bom. Ou o tribunal local enfrenta a questão, a parte continua sucumbindo, e agora sim ela tem as portas abertas para interpor um recurso especial para o STJ para impugnar a questão que ela originariamente queria ter impugnado. Veja, era confuso. Você tinha que ir para o STJ para falar assim: ó, o tribunal não cumpriu a lei, não analisou meus embargos de modo devido. Aí ia para o STJ, demorava anos para o STJ julgar a causa, não. Para o STJ falar que o tribunal local tem que sanar a omissão. Aí baixa para o tribunal, leva mais alguns anos, julga, para depois você levar para o STJ, aí realmente é para o bisneto da parte receber a tutela jurisdicional. Essa era uma visão bastante formalística, portanto, do STJ. Mas aí, pelo menos, o STJ tinha tem uma súmula, o enunciado de número 98, que prevê que embargos de declaração interpostos com o propósito manifestamente de pré-questionamento não tem caráter protelatório. Embargos de declaração manifestados com notório propósito de pré-questionamento não tem caráter protelatório, porque a parte fica numa sinuca de bico, né? Você interpõe embargos de declaração para sanar uma omissão que você quer levar para o STJ. O tribunal local fala que não tem omissão nenhuma, mas tem. Ele não enfrentou nem pelo sim, nem pelo não. Muitas das vezes você quer o tribunal diga que eu não tenho direito, mas diga.
porque aí a porta do STJ se abre. E aí o tribunal diz que não tem omissão nenhuma. O que você tem que fazer? Ou acaba o jogo e trânsito em julgado, ou, para evitar o trânsito em julgado, novos embargos, pedindo para sanar a omissão que você já tinha pedido antes. E o tribunal fala que não tem omissão nenhuma. Você faz o quê? Novos embargos. Você não consegue ir para frente, porque tinha essa jurisprudência do STJ de que tinha que enfrentar. E aí o tribunal, uma hora, ia acabar te aplicando multa. Os embargos são protelatórios. Você está falando que tem omissão, mas não tem. Mas você, como parte, vai fazer o quê? Então ficava nessa situação complicada. Tem esse enunciado, pelo menos, aí de número 98 do STJ, para amenizar um pouco a situação. Amenizava um pouco a situação. Mas eu dizia que a jurisprudência ela era cambiante e confusa. Porque para o STJ não se admitia esse tal de pré-questionamento ficto. A mera interposição dos embargos de declaração para sanar a omissão não era suficiente para que o Tribunal Superior, STJ, enfrentasse a questão que se alegava omissa. Ok? Olha o que o STF previa. Tinha uma súmula, tem uma súmula, o enunciado de número 356 do STF, que prevê o seguinte: o ponto omisso da decisão sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios não pode ser objeto de recurso extraordinário por falta de pré-questionamento. Quer dizer, numa leitura a contrário senso, o ponto omisso da decisão sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios não pode ser objeto de recurso extraordinário. A contrário senso, o ponto omisso que tenha sido objeto opostos embargos declaratórios pode ser objeto de recurso extraordinário. E era mesmo nesse sentido o entendimento do STF. O STF sempre admitiu o que se chama de pré-questionamento ficto. E nessa súmula aí, né, nesse enunciado de súmula, numa leitura a contrário senso, nós podemos perceber esse entendimento do STF. Então, voltando para aquela situação lá atrás, a parte pretende levar para o Tribunal Superior, para o STF, alguma questão lá constitucional. O tribunal local não se manifesta. A parte não pode interpor recurso extraordinário para o STF. Diretamente não. Ela tem que interpor embargo de declaração, pedindo para que o tribunal local supra a omissão. Se o tribunal local supriu a omissão expressamente, aí você pré-questionou. Está pré-questionado porque está decidido. Mas e se o tribunal local não enfrentar? Falar que não tem omissão nenhuma? Como é praxe, infelizmente. Você vai para o STF, mediante recurso extraordinário, comprovando aqui, enunciado de súmula 356. Eu sei que tem omissão, STF. Eu sei que tem omissão. Eu sei que o ponto que eu quero enfrentar, o tribunal local se eximiu. Deu de ombros, não analisou. Mas eu fiz o que eu pude fazer, que era interpor embargos de declaração. E aí, eu não tenho mais o que fazer. Eu não posso obrigar, pegar o relator, desembargador pela orelha e mandar ele colocar expressamente. Esse era o entendimento do STF. E foi esse entendimento que prevaleceu. O que é o mais importante para os senhores saberem é isso. Vejam o que consta do artigo 1025 do CPC. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou. Esse embargante aí são os embargos de declaração. Que o embargante suscitou para fins de pré-questionamento. Ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade. Então esse é o tal do pré-questionamento ficto. Você quer levar uma matéria a um Tribunal Superior, seja STJ, seja STF. Agora prevalece o 1025. O tribunal local não enfrentou a questão, tem omissão. Você interpõe embargos de declaração, que é o recurso que você tem para suprir, para sanar a omissão. O tribunal fala que não tem nada para sanar, está perfeita a decisão dele. Você vai para o STJ, para o STF e alega, 1025. O que eu podia fazer, eu fiz. Eu aleguei que tinha uma omissão. Se o Tribunal Superior entender que tem mesmo uma omissão, ele vai tocar pau no processo e vai botar para julgamento. Pelo 1025, que é o tal do pré-questionamento ficto. Mas falar em pré-questionamento ficto nos remete às modalidades de pré-questionamento que eu acabei adiantando aqui para vocês. São 3 modalidades de pré-questionamento. Nós temos o pré-questionamento explícito, que se dá quando o acórdão local enfrenta e expressamente menciona na decisão as teses e os dispositivos que você pretende levar para o Tribunal Superior. Então, explicitamente houve
a alegação, o debate, a discussão em contraditório e a decisão. Ok? Pré-questionamento explícito é o que se espera. A respeito do pré-questionamento explícito, eu quero até lembrar aos senhores o que consta do parágrafo 3º do artigo 941 do CPC. O voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive para fins de pré-questionamento. Quer dizer, você pode ter perdido aqui embaixo, e a tese que você pretende levar para os tribunais superiores não constou da maioria. Mas o voto vencido, isolado ou minoritário, pouco importa, enfrenta a sua questão, lhe dando razão ou não. Aí você pode levar, porque teve ali expressamente, não na posição majoritária do acórdão, mas no voto minoritário, no voto vencido, pouco importa. Como nós vimos do parágrafo 3º do 941, o voto vencido ele será necessariamente considerado parte integrante do acórdão. Ok? Muito importante. Além do pré-questionamento explícito, nós temos ainda o pré-questionamento implícito. O pré-questionamento implícito não se confunde com o pré-questionamento ficto, tá? No pré-questionamento implícito, o acórdão enfrentou a questão. No ficto, ele não enfrenta, ele é omisso. Então, o pré-questionamento implícito, vamos assim dizer, o meio termo entre o pré-questionamento explícito e o ficto, vamos colocar. No explícito, o tribunal enfrentou e expressamente afirma. Ele coloca que enfrentou o artigo tal, que vai aplicar ou não vai aplicar, ou que enfrentou a tese da parte. No implícito, ele enfrentou. Ele analisa, mas ele não menciona expressamente que enfrentou. Quer dizer, ele utiliza como argumento de passagem, como uma fundamentação, mas ele não coloca expressamente que está enfrentando uma argumentação, uma tese, uma questão suscitada pela parte. Mas se você conseguir intuir implicitamente o enfrentamento da questão, está valendo. Está pré-questionado. Houve o pré-questionamento implícito. No pré-questionamento ficto, que nós já falamos aqui largamente, não tem enfrentamento nenhum. O tribunal é absolutamente omisso. No pré-questionamento ficto, o acórdão não enfrenta e nem menciona. Não teria como ele mencionar o que ele não enfrentou. A resolução da questão discutida. Mas aí como é que nós vamos suprir essa omissão? Pelos embargos de declaração do artigo 1022. E pelo artigo 1025, nós temos a previsão de que uma vez que a parte tenha feito o que lhe cabe, que é interpor os embargos para fins de sanar a omissão, independentemente do tribunal ter enfrentado, quando da resolução dos embargos de declaração ou não, nós teremos o pré-questionamento. Então nós temos uma omissão de início. A parte interpõe embargos de declaração. O tribunal acolhe os embargos e supre a omissão. Nós teremos pré-questionamento explícito. O tribunal, ainda que tardiamente, só pelos embargos, mas ele enfrentou a questão. O tribunal não enfrentou a questão que a parte suscita. A parte interpõe embargos de declaração para sanar a omissão. O tribunal se mantém omisso e diz que não tem, na visão dele, omissão nenhuma para suprir. Ele analisa o que ele quiser analisar. Está pré-questionado. Não é um pré-questionamento real, mas é uma ficção jurídica. Um pré-questionamento ficto. Nós já mencionamos aqui o artigo 1025. Já falamos da jurisprudência do STJ que era louca. A parte que tinha que interpor um RESP para o STJ, alegando que o TJ local descumpriu o dispositivo do CPC a respeito dos embargos de declaração. Negou vigência. E aí, se o STJ acolhesse, devolvia para o tribunal local para enfrentar e colocar expressamente a questão. Para que só então a parte pudesse interpor um outro RESP para enfrentar a questão que ela desde o início queria enfrentar. Então bate, volta e vai de novo. Não fazia sentido. E não é mais dessa forma a malfadada súmula ou enunciado de súmula 211 do STJ. Ok? Então, hoje em dia prevalece o 1025, está aí sedimentado, consolidado com previsão normativa, o tal do pré-questionamento ficto. Beleza? Então, senhores, era isso que eu queria falar com os senhores sobre esse requisito do pré-questionamento. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre a repercussão geral.
Mas a repercussão geral ela é exclusiva dos recursos extraordinários. Então, os requisitos específicos de admissibilidade do RESP e do RE que sejam comuns, para por aqui. No RESP, por exemplo, não se aplica a repercussão geral. Até existe uma proposta de emenda à Constituição para fazer incluir lá para o STJ também uma repercussão de relevância, uma questão de relevância, mas atualmente não tem. Ok? Então, no próximo vídeo, repercussão geral, que é exclusiva do recurso extraordinário para o STF, e nós vamos ficando por aqui, por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.